o Senhor colocasse, desse um milagre na vida de tantas das mulheres da Bíblia, Ana, uma delas, Pai querido. Que o Senhor também venha ouvir a petição e o desejo de coração dessa nossa irmã, Senhor. Amém. E responda segundo o que o Senhor tem de melhor para a vida dela, Pai. Amém. Amém. Pedimos também neste momento que venha ser nosso querido pregador, Senhor. Eu não o conheço, mas o Senhor o conhece muito. Nós clamamos a Ti que o Teu Santo Espírito possa tomá-lo em Tuas mãos, Senhor, possa direcionar as Suas palavras, a mensagem de hoje, Pai, que venha ser de acordo com a necessidade de cada um dos Seus filhos, para que nós venha haver uma transformação de atitude, de postura, de caráter, de sentimentos, Pai. Que tudo venha a ser segundo a Tua santa e bendita vontade, Pai. Pedimos com perdão dos nossos pecados e pelo amor e a misericórdia do nosso Senhor Jesus por cada um de nós. É o que eu peço e agradeço hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, querida irmã. Muito obrigado, meu amor. Irmã Renata, querida, você está por aqui, meu amor? Oi, pastor, estou sim. Tudo beleza, minha irmã? Graças a Deus, tudo bem. Senhor? Que beleza, graças a Deus, minha irmã. Na semana passada, a nossa irmã Fernanda trouxe um familiar, um convidado especial. Hoje a Renata faz o mesmo. As duas são líderes do Ministério da Mulher, Igreja de Vila Verde, Igreja de Jair Carvalho. E a Renata, ela tem um convidado especial hoje. Você quer apresentá-lo para nós, por favor, minha querida? Presente sim, pastor. Nosso convidado de hoje é o Paulo, ele é da Igreja de Vila Matilde. Ele é meu primo, ele é bem conhecido na Vila Verde, né? E com ele, então, está a palavra. Que Deus possa abençoá-lo e que tudo que ele vier falar possa vir de mim. Amém. Amém. Obrigado, Renato. Obrigado, Paulo, querido. Que Deus lhe use. Obrigado, pastor. Obrigado, Renato, também pelo convite. Já faz um tempinho que eu não vou aí na Vila Verde. Já faz mais tempo ainda que eu não prego na Vila Verde. E é um grande prazer, né, estar com os irmãos aqui essa noite para dividir um pouco da palavra de Deus que é tão importante para a nossa vida, né? Como a Renata falou, aí eu sou membro da Igreja da Vila Matilde. Hoje eu estou atuando no departamento de comunicação e também sou professor da classe de juvenis aqui da Vila Matilde, né? E tô achando muito legal, tá? Eu nunca fui professor de crianças e é uma nova experiência, né? Para mim, quando surgiu o desafio, eu falei, Senhor, como é que eu vou ajudar essa molecada, né? Eu não tenho experiência, sempre fui muito instrutor bíblico para adultos, né? E agora veio o desafio para ser professor de juvenis, mesmo porque a minha esposa é a diretora do departamento infantil e eu fui meio que forçadamente, né, para essa posição lá, mas estou gostando bastante, é uma nova experiência e estou aprendendo a lidar com a garotada também, tá? Gente, por falar em garotada, eu nessa pandemia, né, a gente está muito tempo em casa, aí o meu filho fica aqui, eu tenho um filho de 5 anos, o João Paulo, muitos de vocês conhecem, e a gente, não tem muita coisa para fazer, a gente estuda, né? Na verdade, assim, tem bastante coisa para fazer, mas sempre nos horários de folga aí a gente vai assistir algum desenho, alguma coisa com ele, né? E a gente tem assistido alguns desenhos bíblicos. E eu fiquei pensando, né, quando a Renata me chamou para pregar aqui, eu falei, sobre o que eu vou pregar? E eu me lembrei de um desenho bíblico que eu assisti com meu filho, que é sobre Davi e Golias. E eu nunca pensei que eu iria falar sobre isso. Na verdade, sim, irmãos, eu não vou pregar, tá? Eu não sou muito bom em pregação. Eu vou aqui mais fazer uma meditação com vocês a respeito dessa história que, pra gente, é muito conhecida, né? A historinha de Davi e Golias é até uma história infantil, mas quando a gente vai para o texto bíblico, existem informações dentro dessa história que às vezes a gente passa batido, né? A gente não se atenta para algumas coisas que estão ali e a importância dessa história para a gente, né? Nessa história bíblica para a gente. E assim, pode até parecer uma historinha para criança, né? De um garotinho derrotando um gigante, mas na verdade ela foi colocada ali na Bíblia porque tem uma importância muito grande para nós e é também um texto, né, especial para a gente no dia de hoje, nesse sermão especificamente, porque os cultos de quarta-feira são cultos onde nós trazemos os nossos agradecimentos
mas também a gente traz os nossos pedidos porque a gente tem alguns desafios na vida, né? E não foi diferente com Davi naquela situação. Era um desafio grande, ou melhor, era um desafio gigante, né? E que essa palavra traga aqui para a gente uma mensagem de esperança para aqueles pedidos que nós fizemos ou aqueles pedidos que nós temos no coração, porque assim como nós temos desafios, naquela época eles também tiveram. E agora é importante a gente analisar como é que esse servo do Senhor, ele encarou o desafio que ele tinha pela frente, tá? A mensagem de hoje, ela tá lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Quem tiver a sua Bíblia aí, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 17, a gente vai ler praticamente todos os versos deste capítulo, e vamos aí, conforme a gente for lendo, a gente vai fazer algumas análises de alguns pontos importantes, tá bom? Só para contextualizar vocês, aqui, se você voltar no capítulo antes, no capítulo 16, você vai ter ali a unção de Davi por Samuel, tá? Ele foi ungido ali, então, futuro rei de Israel. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus que estava em Saul agora habitava em Davi, tá bom? Agora foi aquele Espírito ali para Davi. Não que Davi não estivesse ligado a Deus antes disso, mas agora ele recebe uma função, uma unção especial para exercer uma função especial diante do povo de Deus, tá bom? E aí, quando você pega aqui em Samuel, no capítulo 16, no verso 18, tá? A gente vê ali que Saul estava ficando atormentado porque Deus tinha abandonado, ele tinha saído, né? O Espírito de Deus tinha saído de Saul, e ele estava agora meio perturbado, com algumas perturbações, e ele precisava de alguém que o ajudasse nessa situação, e ele queria alguém que tocasse uma música que pudesse acalmá-lo, e chamaram então Davi. Antes de lermos o texto bíblico, vamos fazer uma oração rápida para que Deus possa nos instruir nessa palavra. Vamos orar? Pai amado, agora que nós vamos abrir a Tua palavra, vamos aqui tirar algumas questões de dentro dos textos bíblicos. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos guiar à Tua verdade e que nosso coração possa se fortalecer e encher de esperança, vendo as maravilhas que o Senhor fez perante os Seus servos dos tempos bíblicos. O mesmo Deus que operou aqui na vida de Davi também opera na nossa vida hoje, e é por isso que nós suplicamos que o Senhor possa estar sempre nos ajudando, assim como foi Davi também. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tá? Gente, quando a gente vai lá, então, Samuel, capítulo 16, verso 18, tá? Diz assim, ó, um dos oficiais respondeu, tá? Então, aqui Saul estava falando assim, ó, eu preciso de alguém que venha aqui me ajudar nessa perturbação que eu tenho. E aí, diz assim, né, verso 18, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Tá? Então, ali o Espírito de Deus que tinha se retirado de Saul, agora estava em Davi, e ali Davi começava a sua jornada rumo ao trono de Israel, tá? Para guiar o povo de Deus, ok? A minha versão aqui é a nova versão internacional da Bíblia, tá? Eu gostei dessa versão aqui para a gente falar essa noite, porque ela é bem esclarecedora em alguns pontos, tá bom? Então a gente já falou o seguinte, Davi era alguém que agora era especialmente usado por Deus. Quando a gente vai para o capítulo 17, que é onde a gente vai se basear aqui a nossa conversa hoje, os primeiros 4 versos, tá? De Samuel no capítulo 17, ele fala ali que os filisteus e os israelitas eles estavam em guerra, tá? Estavam ali posicionados cada um de um lado do vale, ok? E eles estavam prontos para guerrear, ok? Só que essa guerra era uma guerra um pouco diferente, não era um combate de um exército contra outro, tá? E aí, como é que funcionava essa guerra então? Quando a gente vai para o verso 4 de Samuel, no capítulo 17, ele diz o seguinte para a gente vai ler agora dos versos 4, tá, até o verso 7, ele vem descrevendo o guerreiro Golias. Ele diz assim, ó, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura.
Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Ou seja, aqui a gente tem uma descrição de Golias, tá? E por que está descrevendo Golias aqui? Porque a forma de guerrear entre filisteus e os israelitas nesta ocasião seria diferente. Por quê? Essa resposta a gente vai encontrar nos próximos versos, tá? Quando a gente vai para o verso 8 em diante, tá? Verso 8 até o verso 11 e depois o 16, diz assim na minha Bíblia, ó. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês são servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Agora vai para o verso 16, diz assim, ó: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Ou seja, durante 40 dias, tá? Houve um desafio diariamente de Golias, ok? Chamando um dos homens de Israel para desafiá-lo. Por que apenas um homem, tá? Se a gente pegar o histórico bíblico mesmo, entre as guerras, que houveram guerras entre Israel e os filisteus, a grande maioria, se não todas, tá, as guerras, o povo de Israel sempre venceu e os filisteus perdiam. Como naquela época eles tinham sempre um pensamento que eram os deuses que os ajudavam nas guerras, o que os filisteus entendiam? Bom, o nosso Deus, Dagon, é mais fraco do que o Deus de Israel. Então, ao invés da gente insistir em uma guerra de exército contra exército, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse camarada de 2,90 metros e vamos colocar ele na linha de frente. Ok? Vamos ver quem pode vencê-lo. E esse era o desafio que eles tinham ali naquele momento. Era Golias versus o maior de Israel, tá? E aí a gente tem que sempre fazer aquela pergunta: quem era o maior de Israel naquela época? E aí eu tô falando de maior de estatura mesmo. Quem era o maior de Israel? Vocês lembram que quando Israel foi escolher o seu rei, Saul, o primeiro rei deles, Saul, o que o povo olhou foi a aparência. E por que é que Saul se destacava? Porque quando ele estava em pé, ele era o maior entre todos. Então, o gigante de Israel era Saul. E quem tinha que encarar essa batalha era Saul. Saul que tinha que ir lá e vencer ou combater contra Golias. Ele era o gigante de Israel. Era ele que tinha que ir lá e desafiar o gigante Golias. No entanto, ele não foi. E a gente não sabe que ele não foi porque, como a gente viu no capítulo 16 aqui, o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. E Saul, embora fosse um guerreiro experiente, já não tinha a mesma coragem de antes. E diz aqui, né, quando a gente vai para o final do verso 11, diz aqui, ó: Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O gigante de Israel, Saul, estava com medo de Golias. Mesmo tendo vencido várias vezes, né, em batalhas anteriores, ele estava com medo, porque sabia que agora ele não estava com Deus. E aí o que acontece? Acontece aquilo que a gente, quando a gente conta para outras pessoas, né, as pessoas acham que é uma verdadeira piada. Quando você conta assim, né, para as pessoas: olha, um peixe engoliu Jonas e depois de 3 dias ele foi jogado na praia.
né? Parece uma mentira. Você fala assim, olha, o povo de Israel precisava atravessar um rio, e aí Moisés levantou o seu cajado e ele abriu o Mar Vermelho. E a pessoa que não acredita em Deus, ele vai falar, cara, que lorota isso, que história de pescador. E da mesma forma que a história de Davi e Golias. Sabe por quê? Porque quando você vai aqui para pegar a descrição de Davi, você vai ver qual é a simplicidade. Enquanto Golias era um gigante de 2,90 m, tinha uma super armadura, armas moderníssimas e das melhores, porque quem tinha uma arma com ponta de ferro naquela época era top, né? Era um dos melhores guerreiros, tá? Aí a gente vai ver agora a descrição de Davi. A descrição de Davi está no verso 14. Acompanha comigo. Enquanto aqui a Bíblia descreve Golias em 4 versos, ele descreve Davi em um verso só. No verso 14 diz assim, ó: Davi era o caçula dos irmãos dele, tá? Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seus pais em Belém. Simplesmente essa descrição. E aí quando você fala isso para as pessoas, que Davi venceu Golias sendo um pastor de ovelha com um estilingue, né? E uma vara de pastor de ovelhas contra um guerreiro com as melhores armas e do tamanho que ele era, né? E aqui Davi sendo o menor da família dele, era um adolescente ali, é mais uma história que as pessoas falam assim, cara, você tá maluco? Como é que praticamente uma criança vai entrar num ringue para disputar com um atleta profissional, né? Como é que uma criança vai para uma guerra desprotegido com armas precárias para disputar com um guerreiro armado até os dentes? Você tá maluco? Né? E é mais uma história que a gente pode ver assim, que não importa qual seja o meu desafio, não importa qual é o meu pedido hoje, não importa qual é o gigante que eu tenho que enfrentar. Quando Deus está comigo, não importa se eu sou o maior ou se eu sou o menor. Quando Deus me usa, Ele usa para glória, para honra e para a glória dele. Ok? Então a gente chega aqui nesse momento com esse cenário: um gigante versus um menino. Esse é o cenário. E aí continua, né, a Bíblia falando que Davi ele ia e voltava até ali o acampamento dos israelitas, né, para visitar os seus irmãos, até que um belo dia o seu pai fala para ele o seguinte, ó, leva um pouco de comida para os seus irmãos que estão lá na guerra, ok? E depois você traga notícias dele para mim. E Davi fez isso. Essa história você vai ter aí do verso 17 ao verso 25 aqui do capítulo 17, e aí a partir do verso 26, que a gente vai ler agora, quando Davi chega lá no exército de Israel, ele começa a perguntar para as pessoas o que está acontecendo, tá? E aí a gente vai ler aqui a partir do verso 26, diz assim, ó: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Verso 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Verso 30. Verso 29. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. Aqui, Davi ele encontra o primeiro encalço no pé dele para enfrentar um problema maior. O problema maior que ele tinha é enfrentar o gigante e declarar como sendo o Deus vivo, o Deus de Israel, como Deus verdadeiro. E o primeiro encalço que foi no pé dele foi o próprio irmão. Por quê? Porque o irmão dele, quando viu que ele estava discutindo com as pessoas, o irmão dele sabia que ele iria para a guerra. Sabe por que ele sabia? Porque o irmão dele, Eliabe, que era o mais velho, ele viu Davi sendo ungido por Samuel. E ele sabia
que Davi iria um dia assumir o reino de Israel. E aí, com inveja do irmão menor, ele fala o seguinte: o que você está fazendo aqui, moleque? Volta para cuidar das tuas ovelhas. O que você quer? E aí o Davi falou assim: eu não quero nada, eu não estou aqui para fazer mal para ninguém. Eu estou aqui para defender o nome do meu Deus. Ok? Então, Davi poderia muito bem ter dado uma patada no irmão dele e falar assim: me deixa quieto, me deixa sozinho, você nunca me deu atenção, eu sempre fui um pastor de ovelha e vivi sozinho lá nos campos com as minhas ovelhas e vocês faziam chacota de mim por ser o menor e por ser o mais fraco. Agora que eu estou aqui querendo louvar o meu Deus, você está querendo me impedir? Davi poderia ter feito isso. E Davi simplesmente falou para o irmão dele: o que eu estou fazendo de mal? O que eu estou fazendo de errado? Não estou fazendo de errado, só estou perguntando. Né? E se eu tiver que ter alguma coisa contra alguém, eu tenho que ter contra aquele filisteu e não contra você que é meu irmão. E foi a primeira vitória que Davi encontrou aqui nessa guerra. O primeiro empecilho que ele teve foi contra o irmão dele e simplesmente com paciência ele venceu essa primeira batalha que ele tinha que vencer. Venceu tanto que aquilo que ele estava fazendo ali, estava falando, chegou até os ouvidos de Saul. As pessoas perceberam ali que Davi estava super incomodado com Golias e que ele estava realmente, né, como a gente diz hoje, na pegada de ir atrás do gigante, ok? E aí isso chegou até os ouvidos de Saul. E aí a gente acompanha aqui a partir do verso 31 o que acontece quando isso chega aos ouvidos de Saul e quando Davi se apresenta a Saul, tá? Vamos lá para o verso 31, diz assim, ó: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. E aí eu vou fazer uma pausa aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual de vocês deixaria o filho de vocês mais novo, né, ou o filho adolescente, administrar as questões da casa de vocês? Ou seja, vocês saem para trabalhar, ganham dinheiro, e aí quem vai administrar tudo isso, quem vai trazer, né, quem vai fazer com que as coisas aconteçam dentro da casa de vocês, vai ser agora o filho de vocês, e não mais vocês. O que vocês acham disso? Né? E aqui Davi se apresenta lá para Saul e diz o seguinte: olha, eu vou lutar com ele. Imagina só isso, não é uma questão de uma casa, é questão de uma nação. Colocar uma nação, né, na responsabilidade de um garotinho, porque olha só, olha a diferença, era um super gigante contra um garotinho, e quem perdesse, e era muito provável que o menor perdesse, iria fazer com que a sua nação fosse escrava da outra. Olha que loucura. E aí, o que muitas vezes eu fiquei me perguntando, por que é que Saul deixou Davi ir para frente de batalha? Sendo Davi aquele menininho pequenininho, né, que era inferior, muito inferior ao profissional soldado Golias. E aí a resposta vem nos próximos versos. Ela vem aqui, né? Ela vem no verso 33 para baixo, diz assim, ó: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão, um urso, e esse filisteu incircunciso será um deles, pois desafiou o Senhor, os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E aí termina dizendo assim no verso 37, diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. E aí aqui a gente vê qual é o motivo que Saul deixou que Davi fosse para frente de batalha. Não foi porque ele ouviu de Davi que Davi tinha matado um urso, um leão. Sabe qual foi o motivo? O motivo foram as palavras de Davi, as palavras finais de Davi.
ele falou o seguinte: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará desse filisteu. Ou seja, quando Davi vai lá para falar com Saul, ele não vai simplesmente para pedir para Saul para ele ir para a guerra. Ele vai lá para fazer um sermão para Saul, para fazer um culto com Saul. É isso que a gente está fazendo agora. E ele expõe as maravilhas que Deus tem feito na vida dele de forma prática para Saul. E sabe o que acontece? Saul identifica em Davi o espírito que um dia ele teve. Aquele espírito de Deus que um dia habitou em Saul, agora ele reconhece que está em Davi. Ele, Saul, que já não tem mais a coragem que tinha antes, agora identifica que aquela coragem que ele tinha está sobre Davi, porque ele é agora o ungido de Deus. E é por isso que Saul libera Davi para ir para a batalha e deixa que um menino, um garoto, cuide, né? Ou seja, responsável pela nação toda. Não é interessante isso? E aí continua, né? Mas aqui a partir do verso 38 diz assim, ó: o segundo empecilho para Davi, tá? O primeiro foi o irmão dele, agora a gente tem um segundo empecilho aqui para Davi. Diz assim, ó, verso 38: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Segundo empecilho para Davi. Sabe qual era o segundo empecilho para Davi? Coisas que ele não tinha e coisas que ele não era. Saul tentou fazer Davi uma coisa que ele não era. Davi não era um guerreiro. Davi era um pastor. E Deus chamou um pastor, não um guerreiro, para levar o povo dele. E aí vem uma pergunta para a gente hoje. Queridos, o que você tem tentado colocar na tua vida para servir a Deus? Você já parou para pensar que às vezes Deus não quer que você coloque nada? Ele quer você do jeito que você é? Ah, porque eu não sei cantar, mas eu vou ensaiar para cantar. E às vezes Deus não está pedindo para você cantar. Ah, porque eu não falo bem, mas eu quero falar bem. Às vezes Deus não está pedindo para você pegar o microfone para você falar na frente. Às vezes você tem uma outra disposição, um outro talento, e Deus quer usar esse teu talento. E às vezes você deixa ele de lado porque ele não é bonito, porque ele não aparece. Mas Deus precisa de você desse jeito. E aí, né, os soldados aqui, irmão White diz que os soldados, quando viram Davi voltando para dentro da tenda de Saul com aqueles armamentos, eles pensaram o seguinte: Davi vai desistir. Davi agora voltou lá para dentro da cabana, né, da tenda de Saul, vai devolver as suas armas e vai desistir. Mas não. Sabe o que Davi fez? Ele voltou para dentro da tenda de Saul para devolver as armas dele, para que ele fosse quem ele realmente era, um pastor de ovelhas. E Deus queria um pastor de ovelhas nessa situação. Saiba o seguinte, queridos, hoje Deus quer você do jeito que você é. Você não precisa ser alguém muito que tenha dons especiais, você não precisa ser alguém muito intelectual para fazer as coisas de Deus. É lógico que você pode ser, mas às vezes você não precisa disso para ser um servo de Deus fiel e Deus te usar do jeito que você é. E sabe como é que Davi se livrou desse segundo empecilho? Simplesmente tirando as coisas que as pessoas pediam para que ele usasse, para que ele fosse de lado. Ele deixou isso de lado e decidiu atender a Deus, do jeito que Deus chamou ele. Ok? E foi assim que Davi se apresentou a Golias, do jeito que ele era. Se livrou do irmão dele, da inveja do irmão dele, se livrou das coisas que Saul queria colocar nele, e agora ele estava diante do maior desafio, que era vencer o gigante Golias, tá? E aí diz o seguinte, ó: como é que Golias recebeu a Davi daquele jeito? Imagina só, um garotinho, né? E a Bíblia diz que ele era bonitinho aqui, né? E comparado com Golias, eu imagino que Golias, como era um soldado desde a mocidade, devia ter cicatriz para todo lado do corpo, né? Deveria ter marcas ali de guerra. E Davi não, Davi era alguém que cuidava de ovelhas. Então, quando Golias olha para ele, vê um menininho, olha só o que ele fala. A gente vai ver aqui a partir do verso 41. Diz assim, ó: enquanto isso,
o filisteu com seu escudeiro à frente vinham se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Olha só como é que Golias se apresenta perante Davi. Com total desprezo. Com total desprezo. Você, pequenininho desse jeito, nem guerreiro você vem aqui para me desafiar. Então faz o seguinte, já que você veio aqui, que o teu povo está confiando em você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar você aqui e vou te esquartejar, tá certo? Para deixar bem claro que quem manda aqui sou eu. E aí o que acontece? Davi agora coloca na frente, né? Quem é que vai lutar pelo lado do povo de Israel? De um lado tinha os filisteus. E Golias fala o seguinte, sou eu que vou te trucidar. E aí vem Davi agora falando quem é que vai lutar por Israel. E olha só o que ele fala no verso 45. Diz assim, ó: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi se apresenta aqui para Golias e fala o seguinte: Golias, você acha que você vai lutar contra mim? Ou você acha que eu vou lutar contra você sendo eu deste tamanho? Você tá maluco, Golias? Não sou eu que vou contra você. Quem vai contra você é o meu Deus. E o meu Deus não precisa de lança, não precisa de espada, não precisa de um escudeiro como você tem, e o meu Deus também não precisa nem de mim, se for o caso. Mas ele, por intermédio de mim, vai me usar para te vencer. E você vai saber que existe um Deus aqui do meu lado. E ele é o Deus verdadeiro. E aí, a gente termina com como foi a morte de Golias, que diz lá no verso 48, né? Diz assim, ó: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Queridos, vocês acham que essa pedra ela bateu exatamente no ponto fraco entre o capacete ali de Golias, porque Davi era alguém super habilidoso? Não. Não foi porque Davi era super habilidoso. É lógico que ele era alguém talentoso com as suas armas de pastor, né? Pastor de ovelhas. Mas tenha certeza que aquela pedra atingiu o ponto específico para matar Golias, porque foi Deus que atirou aquela pedra, foi Deus que dirigiu aquela pedra. E aí a gente termina aqui a nossa lição, né, a nossa meditação, com os dois últimos versos aqui, né, dessa meditação, o verso 50 e verso 51, diz assim, ó: assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu após os pés, Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. E termina assim o verso 51. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Olha só, a última grande vitória de Davi. Enquanto o filisteu vinha se gabando de ser maior, né, e realmente ele era maior, era um grande problema para Davi, Davi veio não por ele mesmo, mas ele veio pelo nome de Jesus.
Queridos, tem um verso lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 25, que diz assim, ó, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, né? E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Eu não sei qual que é o teu desafio que você tem para a tua vida hoje. Eu não sei o que você está precisando. Alguns colocaram seus pedidos aqui, né? E a gente vai continuar orando por eles, mas individualmente cada um tem um pedido, cada um tem um problema, cada um tem um gigante para poder vencer. E eu espero que essa história de Davi, que muitas vezes a gente conta para a criança, mas que na verdade tem um significado tão importante para a gente, essa história fique no nosso coração. Porque hoje é um dia especial, é um dia de quarta-feira onde a gente traz os nossos pedidos a Deus, né? A gente apresenta para Deus os gigantes que estão nos atormentando. Que tal não fazer como Davi? Que tal não levar esse gigante para Deus e falar: Deus, o Senhor que tem que encarar para mim. Eu sou pequeno, eu sou como Davi, tá? E tenha certeza que durante o percurso, Deus vai trazer a vitória que você precisa ou as vitórias que você precisa. Porque lembra, Davi, para chegar até Golias, ele teve 2 vitórias antes. A primeira foi contra o irmão dele, contra a inveja do irmão dele, e ele venceu com paciência. A segunda foi contra o próprio rei Saul, que queria colocar um monte de coisa nele, fazendo de Davi aquilo que ele não era. E ele teve que ser autêntico. E às vezes Deus quer que a gente seja autêntico e não aquilo que a gente não é. E depois dessas vitórias que ele teve, realmente ele teve coragem, ele chegou preparado para enfrentar o gigante. E ele não foi lá sozinho. Ele não foi lá para enfrentar o gigante sozinho, ele foi em nome de Jesus. Querido, qual é o gigante que você tem que enfrentar hoje? Tenha certeza que se você for em nome de Jesus, o gigante é pequeno, né? Porque a nossa sabedoria, né? A sabedoria de Deus para a gente é loucura, né? E a nossa força para Deus é fraqueza. Que você possa entregar a tua vida nas mãos de Jesus. Que aqueles gigantes que existem na nossa vida, que às vezes nos assustam, a gente possa agir mais como Davi, que falou assim, ó, quem é esse incircunciso? Quem é esse daí que está falando que o meu Deus não pode? A gente possa ter um pouco mais da atitude que Davi teve frente a Golias. E que Deus possa nos abençoar a cada momento que a gente tiver um problema e estar sempre do lado dele. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Foi um grande prazer estar com vocês e espero muito em breve estar com vocês lá na Vila Verde de novo. Tá bom? Pastor, um grande prazer, obrigado pela oportunidade. Renata também, obrigado pelo convite, mais uma vez. Paulo, muito amado, você vai orar por nós? Deixa eu só falar uma coisinha. Como você falou publicamente, eu preciso falar publicamente também. Tem uma coisa errada no que você falou, cara. Você me perdoa de falar? Sabe o que foi? Você falou que você não era pregador, cara. Você falou que você não era pregador, e é sim, para honra e glória de Deus, usado por Deus. Amém. Grande homem de Deus, viu? Grande que a glória seja para ele, pastor, não para mim a glória, pastor. Querido amigo, uma bênção. Você ora por nós, por favor, Paulão? Sim, vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém. Pai amado, nós estamos aqui, infelizmente confinados nas nossas casas, não podemos ir à tua santa casa para congregarmos juntos uns com os outros, mas em espírito de adoração nós nos achegamos a ti. E neste momento nós queremos nos entregar totalmente, porque o Senhor é o nosso Deus. E quando nós temos gigantes nas nossas vidas, às vezes ficamos com medo. Mas esse medo tem que ficar pro lado de fora. Esse medo tem que ficar de lado, porque nós vamos sempre em nome de Jesus e sabemos que quando nós vamos em teu nome, a batalha já está garantida. O destino já está traçado. E mesmo que muitas vezes a gente tenha que passar, como o próprio Davi falou, pelo vale da sombra da morte, mesmo que tivermos que andar por ele, nós não devemos estar com medo, porque até lá o Senhor estará conosco. Davi andou pelo vale da sombra da morte. Certamente, se ele fosse sozinho, ele iria morrer. Mas esteve contigo, Pai querido, e o Senhor deu a vitória de maneira espetacular, de uma forma que, se nós contarmos simplesmente essa historinha para as pessoas e não os detalhes que nós extraímos hoje, as pessoas vão achar que isso é uma mentira, é somente uma história para crianças. Mas não é. É a mais pura verdade. E isso nós só comprovamos quando nós estamos perto de ti.
que nesses momentos difíceis que estamos passando agora com pandemia, ou às vezes com outras doenças, ou com problemas financeiros, com emprego, que nós possamos confiar em Ti, que o Senhor sempre estará ao nosso lado, e mesmo que o caminho for difícil, mesmo que houverem gigantes, o Senhor estará ao nosso lado. Obrigado por todos os irmãos da Vila Verde, que sejam todos abençoados, a minha casa também, ao pastor Hugo. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Filho muito amado de Deus, muito obrigado, meu irmão. Que Deus cubra seu lar de bênção, sua casa, sua família, e continue lhe usando. Muito obrigado, meu irmão. Amém, queridos. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Espero que muito em breve a gente esteja junto lá na Igreja da Vila Verde, para eu poder dar um abraço em todo mundo aí também. Tá bom? Amém. Amém, querido. Amém. Família amada de Deus, que o Senhor abençoe e guarde o lar de cada um. Vou liberar os microfones aqui. Fiquem à vontade para dar aquele boa noite e que o Senhor abençoe a todos nós, meus amores. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bonitão. Boa noite. Bom restante de semana, pastor. Boa noite, Joel. Boa noite. Bom restante de semana. Ivana, boa noite. Mas imagina se fosse pregador. Imagina se ele fosse pregador. Já pensou, ele? Sem ser. Imagina se fosse. Nossa, ia ser. Querido, né? Já pode vir pregar na igreja de Cidade aí, Carvalho, quando Você passar tá a vendo, quarentena. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Para mim, pregar é um gigante, tá? Eu sou muito melhor, eu acho, né? Que eu sou muito mais acostumado em estudos bíblicos, né? É onde a gente tem uma interação melhor. Mas estamos aí enfrentando esse gigante aí. Ô, Paulo, Jesus você te vem usou. em nome do Senhor Jesus, aqui na Carvalho, pronto. Vamos sim, que Deus seja louvado, queridos. Ó, não é coisa minha, tá? Em nome de Jesus, é Ele que dá inspiração, Amém. é Ele que dá sabedoria, tá bom? Amém, Não é coisa amém. minha. Amém, querido. Boa noite a todos. Amém. Boa noite, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Até, meu irmão. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Um Deus abraço. guarde a todos, meus amores. Amém. Uma boa noite. O povo tá Boa saindo noite. aos pouquinhos aí. Boa noite, Joilton. Boa noite, tchau, gente. Até mais. Boa noite, Tchau, Jeremias. Boa noite, Boa noite, Joilton. meus queridos. Tô com saudade de vocês, viu? Esse negócio virtual já acabou a brincadeira, viu? Chato esse negócio, né, Tá Jeremias? chato essa brincadeira de virtual, viu? Esse negócio aí não tá legal. Ó, eu tô na Lua. Aqui é mais seguro. Tô vendo. A próxima Aí não tem etapa como. agora vai ser o holodeck. Já viu falar do holodeck? Deck de rolo. Olha aqui é minha comidinha. Ah, O holodeck é uma simulação virtual. Até mais, gente. Boa noite. Um Até abraço mais, a todos, querido. viu? Abraço, pastor. Abraço, Jeremias.